Olá, meu nome é Marilda, sou aluna de mestrado do PPG Fisiologia da URGS e na aula de hoje nós falaremos sobre o pâncreas exócrino, mais especificamente do suco pancreático, que constitui a secreção exócrina e que tem por função a digestão de macromoléculas presentes nos alimentos que ingerimos. Nesse slide estão os pontos que serão abordados na nossa aula de hoje. E veremos alguns aspectos sobre a organização anatômica do pâncreas e, a seguir, sua função exócrina, enzimas digestivas mais relevantes, ativação e regulação dos processos de secreção. E, por último, veremos uma disfunção do pâncreas chamada de pancreatite. O primeiro aspecto que precisamos entender é que o pâncreas é um órgão misto, que contém ambos os tipos de epitélio secretor, o endócrino e o exócrino. Apenas 1 a 2% correspondem à função endócrina, formada pelas ilhotas de Langerhans, que produzem os hormônios insulina e glucagon. Mas a maior parte do pâncreas é destinado à função exócrina, onde 98 a 99% é formado por células glandulares exócrinas, que estão localizadas nos ácinos pancreáticos. Os ácinos, eles produzem o suco pancreático, que tem como função a digestão de macromoléculas provenientes da alimentação. Eles estão ligados a um sistema de ductos que se unem formando o ducto pancreático principal, localizado bem no centro do pâncreas, no seu sentido longitudinal, que se une ao ducto biliar comum, formando a ampola hepatopancreática, que por sua vez irá desembocar no duodeno através do esfíncter de Oddi. Lembrem que o ducto biliar comum traz a bile, que é responsável pela emulsificação das gorduras. Esta figura ao lado ilustra melhor o ácino pancreático. Temos aqui a porção das células que compõem o ducto pancreático e as células que compõem o ácino pancreático. Podemos então entender os ácinos como um conjunto de células epiteliais glandulares ou células acinares com formato piramidal. No seu ápice, encontramos os grânulos de zimogênio, que é o local onde ficam armazenadas as enzimas digestivas. Essas células encontram-se direcionadas a um centro comum. As células do ducto pancreático ou células ductais irão produzir a porção líquida do suco pancreático rico em bicarbonato. De forma simplificada, os ácinos produzem as enzimas digestórias das secreções, enquanto que os ductos regulam o pH através do bicarbonato e ainda diluem as soluções e reabsorvem íons cloreto. A secreção pancreática está associada às funções digestivas e representam um volume que varia em torno de 1,5 litros por dia. O suco pancreático possui dois componentes importantes na sua composição, com funções distintas. Então, temos o componente proteico ou enzimático e o componente aquoso. O componente enzimático contém cerca de 20 precursores de enzimas digestivas, também chamadas de zimogênios, que são secretados pelas células acinares. É produzido um volume pequeno e apresenta concentração iônica e tonicidade semelhante ao do plasma. Já na porção aquosa, encontramos os outros dois componentes importantes do suco pancreático, que são os íons bicarbonato e a água, que são secretados basicamente pelas células epiteliais dos ductos que se originam nos ácinos. E ele é um fluido alcalino com concentração de bicarbonato superior à concentração plasmática, com um pH aproximado de 8,2. A secreção de íons bicarbonatos para o duodeno são importantes para tamponar
ou neutralizar a acidez do quimo transportado do estômago para o duodeno. E esse tamponamento é fundamental, pois a ação das enzimas pancreáticas depende de um meio ligeiramente alcalino ou neutro, variando em torno de 7 a 8, para que possam desenvolver suas atividades enzimáticas na digestão. Iremos discutir primeiro o componente enzimático e a seguir o componente aquoso. Aqui nesta tabela encontramos os componentes enzimáticos produzidos pelas células acinárias pancreáticas. O primeiro grupo ali são os precursores das proteases, que quando sintetizadas nas células pancreáticas, essas enzimas digestivas estão na forma enzimática inativa ou zimogênios, sendo as principais o tripsinogênio, o quimotripsinogênio e a procarboxipeptidase. Elas são ativadas somente após chegarem no lúmen do intestino. A amilase pancreática, secretada ativa, é a enzima digestiva que atua sobre os carboidratos. Já a lipase pancreática, a colesterol esterase e a fosfolipase são as principais enzimas que atuam na digestão das gorduras. Já as nucleases realizam a clivagem dos ácidos nucleicos. O pâncreas também secreta fatores reguladores, que são proteínas moduladoras de algumas enzimas. Então, temos a colipase e os inibidores da tripsina. E outro peptídeo secretado pelo pâncreas é o peptídeo monitor, que exerce papel na adequação da secreção pancreática às necessidades da digestão intestinal. É importante destacar que as enzimas digestivas elas possuem a capacidade de digerir os três principais grupos de alimentos da nossa dieta, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios. A secreção pancreática no trato intestinal inclui as enzimas inativas. O processo de ativação é uma cascata que inicia quando a enteropeptidase, enzima presente na borda e em escova do intestino delgado, converte o tripsinogênio inativo em sua forma ativa, que é a tripsina. A tripsina, então, irá ativar as outras enzimas proteolíticas pancreáticas inativas, ou zimogênios, em suas formas ativas. Então, o tripsinogênio passa para a forma ativa tripsina, o quimotripsinogênio em quimotripsina, a procarboxipeptidase em carboxipeptidase e assim por diante. Mas como elas permanecem inativas antes de serem secretadas? Junto com o suco pancreático, o pâncreas secreta simultaneamente outra substância chamada de inibidor de tripsina, que irá inativar a tripsina ainda nas células secretoras, ou seja, nas células dos ácidos e nas células dos ductos pancreáticos. E como já vimos, que é a tripsina que ativa as outras enzimas proteolíticas, o inibidor de tripsina evita também suas ativações. Caso contrário, a tripsina e as outras enzimas poderiam digerir o próprio pâncreas. A enzima pancreática que realiza a digestão de carboidratos é a amilase pancreática, que hidrolisa amidos, glicogênio e outros carboidratos, exceto a celulose, para formar principalmente disacarídeos, como a maltose, alguns trissacarídeos, como a maltotriose, e oligosacarídeos, como a alfa-destrina. A maior parte dos lipídios são hidrofóbicos e devem ser emulsificados pelos sais biliares para facilitar a digestão no ambiente aquoso do intestino pelas lipases. A lipase pancreática ela é sintetizada na forma de enzima ativa, mas ainda depende da participação de um cofator, que é a colipase. Elas agem na gordura emulsificada pelos sais biliares no lúmen do intestino delgado. A lipase e a colipase pancreática quebram os triglicerídeos em monoacilgliceróis e ácidos graxos estocados em micelas. A regulação da secreção pelas células acinárias é mediada pelos receptores para colecistocinina e receptores muscarínicos de acetilcolina. A colecistocinina ela é produzida pelas células I encontradas no epitélio do intestino delgado.
Elas são células endócrinas que liberam sua secreção no interstício ou nos capilares. São estimulados por ácidos graxos e alguns aminoácidos presentes no quimo que chegou no lúmen intestinal. As células I também são reguladas por outras duas moléculas que são liberadas no lúmen do intestino delgado. A primeira é o peptídeo liberador de colecistocinina, produzidas por outras células do epitélio intestinal que possui ação parácrina nas células I, estimulando a produção de colecistocinina. A produção desse peptídeo também é estimulado por ácidos graxos e aminoácidos presentes no lúmen do intestino. A outra molécula é o peptídeo monitor, produzido pelas próprias células acinares do pâncreas. Tais moléculas, em última instância, funcionam como fatores de liberação de colecistocinina. Aqui nós temos uma célula acinar e a colecistocinina e acetilcolina ligando-se a seus receptores na membrana basolateral das células acinares, por meio da transdução de sinal vinculado à fosfolipase C, promovem a exocitose de grânulos de zimogênio, liberando seu conteúdo no lúmen dos ductos. A secretina também aumenta a secreção enzimática pelas células acinares, mas através do aumento na concentração de AMP cíclico intracelular. Além das proteínas, as células acinares pancreáticas também secretam um fluido isotônico, semelhante ao plasma, rico em cloreto de sódio, que hidrata o material denso e rico em proteínas que as células acinares secretam. Aqui nesse slide começamos então a falar do componente aquoso do suco pancreático. É necessário que haja um mecanismo de percepção do pH ácido luminal no duodeno e uma via de comunicação que ative a produção de secreção alcalina pelos ductos pancreáticos. A percepção da acidez é realizada por células chamadas de células S, que são sensíveis ao pH ácido, que fica presente no epitélio do intestino delgado, respondendo à alta concentração de íons hidrogênios, em um pH inferior a 4,5, liberando assim o hormônio secretina. A secretina, ao cair na corrente sanguínea e chegar ao pâncreas, estimula as células epiteliais que revestem os ductos pancreáticos a liberarem a secreção exócrina rica em íons bicarbonato. A secretina faz com que a concentração de AMP cíclico no interior das células do ducto aumentem, causando a abertura de canais CFTR, produzindo efluxo de íon cloreto na luz do ducto. O cloreto no lúmen do ducto funciona como um substrato para o antiporte cloreto bicarbonato. Como consequência, íons bicarbonato são secretados para o lúmen do tubo, ou seja, entra cloreto e sai bicarbonato. O bicarbonato é produzido no interior da célula pelas enzimas anidrase carbônica, que usa água e gás carbônico como substrato. Por fim, o bicarbonato liberado eleva o pH da secreção pancreática, que é levada ao lúmen do intestino delgado. Em resumo, dois estímulos básicos são importantes na secreção pancreática: o estímulo nervoso e o estímulo hormonal. A acetilcolina, liberada pelas terminações parasimpáticas do nervo vago, estimula a secreção de enzimas pancreáticas pelos ácidos. A regulação hormonal é feita pela colecistocinina e pela secretina. A colecistocinina, secretada pela mucosa duodenal e do jejunum superior, quando o alimento entra no intestino delgado, estimulado pelos produtos da digestão de ácidos graxos de cadeia longa e também pela presença de aminoácidos. É o principal estímulo da secreção do componente enzimático. Estimulam a secreção de suco pancreático rico em enzimas. A secretina também é secretada pela mucosa duodenal e jejunal quando os alimentos muito ácidos entram no intestino delgado.
Ela estimula a secreção de suco pancreático rico em íons bicarbonato. Além de estímulos do intestino, que corresponde à fase intestinal, que é a mais importante porque representa 80% da secreção pancreática, o pâncreas também responde a estímulos de outras fases da digestão. Na fase cefálica, por exemplo, estímulos relacionados à visão, sabor, odor do alimento são integrados e promovem uma resposta através de nervos vagais eferentes que se projetam até o pâncreas, estimulando as secreções dos ductos e dos ácidos. Na fase gástrica, a distensão do estômago pelo alimento estimula aferências vagais, ativando o reflexo vago-vagal, fazendo com que nervos vagais eferentes estimulem os ácidos pancreáticos. Além disso, a presença de aminoácidos estimula a produção de gastrina, que por sua vez estimula a secreção de enzimas e proenzimas pelos ácidos pancreáticos. E para encerrar, trago um exemplo de uma doença que acomete o pâncreas chamada de pancreatite. A pancreatite é uma inflamação causada pela ativação das enzimas pancreáticas ainda dentro do pâncreas, que acabam digerindo a própria glândula, provocando dor e outros sintomas. Uma das causas mais comuns de pancreatite é a presença de cálculos biliares. Vejam que aqui temos um cálculo bloqueando o ducto secretor principal do pâncreas e o colédoco. O fluxo pancreático bloqueado faz com que as enzimas pancreáticas fiquem represadas nos ductos e ácidos do pâncreas. Vai então ocorrer um acúmulo de tripsinogênio e a sua ativação, a tripsina, supera a capacidade do inibidor da tripsina, e pequena quantidade de tripsinogênio é ativada para formar mais tripsina. A tripsina ativa ainda mais tripsinogênio, bem como quimotripsinogênio e carboxipeptidase, lá nos ductos e ácidos pancreáticos. Essas enzimas digerem rapidamente grandes porções do próprio pâncreas, algumas vezes eliminando completa e permanentemente a sua capacidade de secretar enzimas digestivas. O indivíduo também não conseguirá fazer a digestão porque as enzimas não irão chegar no duodeno, portanto, ele pode perder peso. As causas mais comuns responsáveis por mais de 90% de todos os casos é o excesso de bebida alcoólica e o bloqueio do ducto hepatopancreático por cálculo. Então, assim encerramos a nossa aula. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula.